Bem-vindos a mais um Católico Você Sabia? Nessa manhã de quarta-feira, dia 26 de outubro, aqui com vocês, Padre Felipe Neco. Bem-vindos e que alegria, bom dia a todos. Aqui é o Padre Renan Tcheca, mais uma vez. E a gente está tentando manter-nos fiéis aqui, com medo de um monte de compromisso que a gente tem, mas estamos com vocês mais uma semana aqui no Católico Você Sabia. E é isso aí, pessoal. Aqui estamos juntos aqui, junto com vocês nessa semana novamente. E, pois, uma semaninha interessante que eu vivi aqui. Quinta-feira estive na grande Taubaté, Texas, né? Aí, como Taubaté. dizem, estive celebrando a missa na paróquia São Sebastião, do Padre Rodrigo Natal, que é meio conhecido aí na região do Vale do Paraíba, né? Ele saiu de peregrinação e férias depois, então me pediram assim meio na semana assim, que era também uma semana eles estão fazendo também não é um tríduo, acho que um novenário, mas só das quintas-feiras, né? Então aí estava no novenário e aí estive então celebrando a missa dessa novena na quinta-feira, e depois estive aí com um casal, com a Rita e o Sávio, que conheci no avião, não sei se não lembro se eu comentei aqui, quando eu fui numa viagem a Curitiba, e depois combinei com eles, não conseguiram chegar para a missa, mas eles iam visitar pois, uns afilhados de casamento deles, e aí me convidou e fui para lá, jantamos lá com eles, e aí rapidinho, foi uma janta meio rápida, que com eles aproveitei e os convidei, porque tive já o combate da oração junto com a Déia e o Tiba, então eu gravei de lá de Taubaté mesmo, né? Estive lá, ele me prestou o computador, abrimos e começamos a rezar o texto lá. Então foi bem bonito, assim, com eles, assim, que depois o Sávio e a Rita conheci faz pouco tempo, e depois o Rodolfo, esqueci o nome dela agora, que foram os anfitriões aí que me emprestaram aí o computador e tudo, e gravamos de lá, foi bonito, rezamos o texto juntos. Depois, na sexta e no sábado, tive a alegria de ir lá na Canção Nova, teve o acampamento de cura e libertação com o confessor, com o exorcista, né, o padre Duarte Lara, português. Foi acompanhando o Gui, que manda um abraço aí também, o Guilherme, que lá de Curitiba, trabalha aqui em São Paulo, falou, padre, vamos lá nesse acampamento. Depois eu acompanhei. Estive lá sexta sábado, celebrei aí algum, talvez, de vocês aí que acompanham a Canção Nova, viram aí eu celebrando na missa. Ficou famoso, eu vi. Eu entrei no É, YouTube, Canção Nova, eu estava com os meus pais e vi lá Padre Felipe Neco. Eu falei, nossa, o que é isso? Está famoso? não, Apareceu na TV e tudo. quando celebramos aí a Santa Missa, já no sábado eu retornei, porque domingo cedo tínhamos o Family Day aqui da região do Vale do Paraíba, o pessoal de São Paulo, alguns de São Paulo, a maioria de Jacareí, de São José dos Campos, alguma de Taubaté também. Também foi bonito aí junto com o padre Sérgio, depois eu dei ali, o padre Sérgio deu a formação, tinha umas crianças, não estava lotado, ainda tinha, pois, foi meio em cima que a gente organizou, nós estamos organizando para a festa de Cristo Rei, no dia 20 de novembro, de ter aqui para o último Family Day desse ano, né, encerramento um pouco das atividades desse ano, do movimento. Então foi uma semaninha assim corrida. E aqui eu, pois, mais tranquilo, já na segunda-feira comunitária, vimos, né, o grande documentário Eles Estão no Meio de Nós, aí vimos uns padres, éramos três só, e bem bonito. Aqui está dentro também essa semana de reuniões dos nossos superiores aqui do Brasil, né, das diversas cidades onde estamos presentes. Estou tendo reunião esses dias. Eles foram na segunda ver o documentário O Purgatório, que está no cinema. Né? Eu fui ontem junto com os noviços, até cinema vão agora. Fui ontem com os noviços, eu fui dirigindo, levei os noviços lá, comprei a pipoquinha lá para os noviços para ficarem felizes. E vimos um documentário que está muito bem feito, uma doutrina bastante católica, bastante reta. É um documentário de poloneses, né? E está muito bem feito, né? Comentando sobre a realidade do purgatório, de um pouco das experiências, de uma, acho que é venerável, que ela é agora, Fula, esqueci o sobrenome dela, o sobrenome polaco, não tão difícil, Harek, alguma coisa assim, Harok, esqueci, e o nome é Fula, até esqueci, não sei se é Stefania, que significa alguma coisa assim. E algumas das aparições e das experiências do Padre Pio, né, de purgatório. Então, é muito bem feito o vídeo, e retornamos já de noite aqui para deixar já os irmãos para suas atividades já de janta e orações da noite. E hoje aqui estamos com vocês gravando. Assim foi um pouquinho essa semana, assim, Novos tempos, para ser né? resumo. No Pois nosso já vê, né? noviciado a gente não podia nem ver filmes, nem nada. A gente só assistia Santa Teresa, né? Algo Era muito assim. legal. Era a novela dos noviços. Toda a festa era só festa, né?
Nós víamos um capítulo de um seriado antigo de Santa Teresa, espanhol, né? Mas tá muito bem feito. E era o único que a gente via. Hoje eles vão no cinema. Bom, eu me lembro de ter ido no cinema como noviço para ver o filme da Paixão de Cristo Mel Gibson, Da porque era a paixão, assim, estreia foi. naquele tempo, É. né, 2004. Mas enfim, Eu era recém professo, eu já podia ir, já podia ir. você já podia ir. Eu não, eu fui com uma permissão especial quase do Papa, porque noviço não pode sair de casa, né? Mas foi bom. Bom, essa semana eu tive, além das atividades aqui na paróquia, tive reunião de ministros da paróquia para a gente seguir acompanhando e melhorando aqui as pastorais, né? Mas dei uma escapadinha, consegui. Eu tinha um casamento no sábado, do Felipe e da Camila. Eles moram nos Estados Unidos, mas a família tem casa ali em Itu, perto de onde meus pais vivem. E, portanto, eu já tinha celebrado numa capela e eles ali me viram e tal, e ao final me chamaram para poder celebrar o casamento deles. Eles vieram dos Estados Unidos para poder celebrar o casamento aqui, porque prezam muito pela família. E quando eu celebro, que eu falo da família, então eles, ao final, esse é o para que queremos celebrar nosso casamento. Foi muito bonito, casal muito, muito espiritual também. Estão agora celebrando aí na lua de mel a celebração do seu matrimônio, né? Que bom, bendito seja Deus, que mais casais jovens possam buscar essa graça matrimonial, né? Graça do sacramento. Então, como eu tinha um casamento sábado, eu fui já desde a quinta-feira à noite para poder visitar uns amigos de Jundiaí. Visitei ali a Duda e o Rafael, depois estava a Thaisa também, todos primos, amigos, conhecidos ali, tios, tia, toda a família são meio parentes da Lucy, do Tadeu, do padre João Paulo Garcia, são esses familiares aí que eu acompanho, é, e que mandam também um abraço Eu acho aos que encontrei com ouvintes. ela lá na Canção Nova, né? Não sei se encontrei Ela com ela. estava lá, sim, a Duda Né? estava lá. Ela, Ela que mandou mensagem falando, seu amigo, aquele padre, e deu umas características de você, né? Ele está aqui na Canção Nova celebrando. Eu falei, ela ah, que veio no bom. final me cumprimentar, a Duda com a Maria, né? E o Isso, a Maria, esposo. querido Rafael. E o Rafael estavam ali, veio me cumprimentar ali no almoço ali, no final da São, missa ali. são muito bons, uma família muito espiritual. Eles são de espiritualidade dentro do movimento do Opus Dei, frequentam o Opus Dei, que também o Opus Dei está fazendo um grande bem para a igreja com a formação dos leigos, né? Então, que continue assim. Eu fui lá celebrar um jantar com eles. Na verdade, eu fui tomar um café. Cheguei lá umas 4 horas. E eu falei, bah, umas 6 horas eu vou para Itu e durmo lá com os meus pais. Eu saí 11 da noite da casa deles. Não conseguia, não me deixaram. Mas foi muito bom, foi muito agradável. Eu estava devendo uma visita faz mais de um ano, né? Então, estive com eles, depois sim fui para Itu. Sexta-feira estive com os meus pais, visitando meus pais. Celebrei missa lá na Matriz Candelária, Nossa Senhora da Candelária de Itu. Muito bonita aquela igreja. E no sábado foi o casamento. Então, celebrei o casamento do Felipe e da Camila. E no mesmo sábado já, não, mentira, ao final eu decidi assistir com o meu pai o jogo Corinthians e Santos, então eu voltei no domingo. Eu ia voltar sábado para São Paulo para celebrar missas, mas voltei no domingo. Então, eu aproveitei ali com os meus pais também sábado e domingo, 6 da manhã, já saí de Itu para poder chegar aqui na paróquia em São Paulo e celebrar missas. Tantas missas que tem no domingo. Nós temos duas paróquias e em uma paróquia temos duas missas no domingo e outra paróquia tem 5 missas no domingo. Então, 7 missas, somos dois padres que estávamos aqui. Então, entre os dois, a gente conseguiu se organizar e deu, graças a Deus, deu tudo certo. Na segunda-feira tivemos nosso dia comunitário. Nós não temos aí a graça de poder ir no cinema e essas coisas, mas a gente foi no Parque Vila Lobos caminhar, os padres aqui da comunidade caminhar. Um dia vamos no Ibirapuera, um dia vamos no Vila Lobos. Então, foi momento bom também. E já a partir da terça comecei de novo minhas atividades. Ontem participei do terço com a Deia e o Tiba também, convidados, estava aí o Padre Felipe, e foi um momento de muita graça também. A gente está vivendo com muita confiança em Deus esses dias próximos, né, da eleição, para que Deus possa estar também com o seu. E a intercessão de Nossa Senhora, né? Deus com seu poder e o manto materno de Nossa Senhora cobrindo o Brasil, que é a terra de Santa Cruz. Tivemos essa alegria, independentemente se gosta ou não gosta do presidente, se eu sou isso, se eu sou aquilo. Para nós cristãos foi uma alegria
e o presidente atual tenha consagrado Nossa Senhora, o Brasil a Nossa Senhora, né? Então, que graça, nós lembramos disso ontem no terço. Eu, na minha missa, fiz a consagração que ele rezou, eu também renovei ali na missa e vou renovar hoje de novo, porque, o padre é bolsonarista. Ele sabe que nós, como igreja, falamos só da doutrina social da igreja, cada um escolhe ser o político o que mais tenta respeitar a doutrina social, né? Não falamos nomes. Porém, independentemente do seu candidato, o fato é que, para nós cristãos, o que o atual presidente fez, consagrando o Brasil a Nossa Senhora, foi um ato histórico e muito bonito, e agradecemos muito a Deus por esse momento. Mas não é o tema, isso foi uma distração do Padre Renan. O tema é outro, vamos passar para o Padre Felipe, senão o entretenimento santificante começa a ficar muito longo, né? Fica à vontade, Padre. E temos aqui que falar. O tema não vai ser tão longo também, eu preparei mais umas ideias, de repente é mais para a gente complementar, mas vai um pouco de mão, né? Porque certamente, para vocês que nos acompanham e acompanham também toda a realidade que a gente está vivendo, não só né, em relação às eleições, mas ao período que o mundo está vivendo, né? Eu acho que esse tema fala de uma realidade muito própria de tudo que estamos passando no mundo, né? Então, pois, que é sobre o combate espiritual, né? Ali né, o Padre Renan comentou do texto, eu tenho ido vários dias, é, é, eu falei ontem, né, presencialmente, né, mas não é tão presencialmente, né, na rede, mas ali presente, rezando juntos com eles. Outros dias eu tenho rezado, pois, desde da minha casa, mas acompanhando pelo telefone, é, e essa é uma realidade que está, né, não só no nome, né, o combate da oração que estamos vendo, mas uma realidade que também, né, estamos vendo, a igreja está vendo, né? Temos aí a alegria de ter, especialmente nessa semana, pois os religiosos aí do Instituto Hesed, meu querido irmão Luiz Maria de Jesus Crucificado, que é da mesma paróquia que eu, né? Que ele fez um programa aqui conosco quando eu estava lá em Curitiba, né? Ele está aí conduzindo junto à irmã Kelly Patrícia e todos os demais, e junto ao Frei Gilson, né, esses 7 dias de oração, né, e todos estão recordando, e tantos lugares do Brasil, isso talvez seja das coisas mais bonitas que estamos vendo nesse período, muitos lugares vendo essa realidade desse combate espiritual, né, estamos vivendo esse combate espiritual, é uma realidade presente para nós, é uma realidade que todos estamos tocando, né, e todos estamos vendo as graças que está suscitando toda essa realidade, né, sim, tudo isso desse momento, período histórico do Brasil, do mundo, da igreja, se nada sai como talvez nós esperamos, pelo menos temos uma certeza, né? O povo está rezando, o povo está acreditando mais, né? Isso, pois, é o mais importante realmente da nossa vida, né? E esse é o combate espiritual que estamos vivendo, o mundo está vivendo, né? Até, pois, para alguns, né, talvez soe forte, né, combate, guerra, batalha, né, mas essa é a realidade, né, que o termo batalha nos remete a uma luta, né, e a luta entre alguém contra outro alguém, né, e o termo espiritual se refere para nós a algo que é próprio da nossa realidade, né, é próprio do espírito, né, que não está ligado ao corpo, mas à realidade espiritual. E para nós cristãos, a batalha espiritual se trata de um combate realmente, né? Que tem como objetivo nos afastar de Deus, né? O demônio é real, Satanás existe, ele é o inimigo de Deus e dos homens, e ele quer nos afastar de Deus. Essa é a vida dele, né? A eternidade dele agora só vai ser para isso, né? E pois, aí está essa batalha que todos nós estamos inseridos, né, frequentemente, e é uma realidade de combate espiritual. E mesmo que muitos ainda não tenham dado conta disso, dessa batalha espiritual que estamos vivendo, desse combate espiritual que estamos vivendo, ela é presente e gera influência em nossas vidas, em nossas escolhas, em nossas decisões. Todo cristão, já desde o seu batismo, trava esse combate espiritual, em que ele morre ao pecado para viver para Deus.
E São Paulo vai dizer que esse combate é travado não contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra os espíritos do mal que povoam as regiões aéreas. Vai falar na carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 12. Né? Mas como sabemos, se há uma batalha, há então dois lados que vivem tensão e conflito, e por isso lutam entre si, cada qual procurando seus interesses. Tendo assim, no combate espiritual, o lado de Deus e de seu opositor, do anjo caído, de Lúcifer, Satanás. E esses dois exércitos operam influência sobre nós, sobretudo no campo espiritual, mas na nossa vida de cada dia. E por isso, diante disso, dessa realidade, se faz necessário nos posicionarmos, decidindo com qual dos exércitos ficaremos. Eu acho bem interessante, eu não sei se eu trazia ou não, mas pelo menos eu menciono, que é uma, talvez, das meditações dentro dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola que fazemos, das duas bandeiras, que, né, eu até encontrei um texto bem elaborado sobre, né, esse momento de contemplação, porque é uma oração, é uma meditação de contemplar verdadeiramente até o campo de batalha, contemplar os exércitos, contemplar o seu general de um lado e do outro, né, ver em que fila nós estamos, né, ver como o demônio age nessas filas, né, uma imagem bem bonita aqui que eu encontrei de uma narração, né, desse combate, e esse combate é real, né? Isso que fazemos numa contemplação dentro dos exercícios espirituais é uma realidade que vemos cada dia de nossas vidas. A batalha espiritual é uma luta travada contra nós mesmos, contra o mundo e contra o demônio, sobretudo contra o demônio. Contra nós mesmos, porque se refere a essa batalha contra a nossa concupiscência, contra nossas fraquezas, como a preguiça, a inveja, a gula e etc. Essa batalha que é contra o mundo, porque hoje despeja sobre nós uma enxurrada de ideias, ideais, de opiniões anticristãos. A cultura da morte, do aborto, a busca incessante pelo poder, pelo possuir, pelo prazer, não importa como, com mentiras, com enganações, com roubos. E a princípio, de forma sutil, né, essas ideias vão entrando no nosso dia a dia, né? E de forma escancarada, muitas vezes tenta roubar nossas famílias, nossos princípios, nossa moral, a realidade do mundo com que lutamos também. E por fim, mas por trás de toda essa batalha espiritual contra nós mesmos, contra o mundo, está a nossa batalha contra o demônio, que busca usar nossas fraquezas e deturpar o mundo para nos afastar de Deus. O demônio que usa da nossa concupiscência, o demônio que usa do mundo para realmente como general desse mundo, desse principado, para poder nos afastar de Deus. E muitas vezes pode-se correr o risco de subjugar essa batalha, né? Já que pois, é uma batalha espiritual que não é palpável, né? E demora muitas vezes a se tornar perceptível, né, aos nossos olhos espirituais, porque uma das artimanhas do inimigo é tentar mascarar e até mesmo menosprezar suas obras. Ele é astuto, bem astuto, e vai agindo sorrateiramente, porque assim ele ganha mais espaço no campo de batalha. Porque se você não percebe onde está o inimigo, ou de onde vem o inimigo, pois ele vai ter muito mais chance de vencer, né, sobre nós. Mas o tema da batalha espiritual, eu acredito que para vocês, queridos ouvintes do Católico, você sabia, eu acho que é uma realidade que está clara, né? Acho que todos nós percebemos essa batalha, esse combate. Nós sentimos na nossa própria vida contra nós mesmos, contra o mundo, contra o demônio, as realidades que temos que enfrentar cada dia de nossas vidas. Mas, sobretudo, né, E se mais do que... vocês, Pode ir, pode ir. desculpa, se vocês, ouvintes, se lembram, nós fizemos um episódio sobre o livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. E aí tem uma das cartas, né, fala justamente sobre a ação do demônio dentro desse combate espiritual. Se vocês acham que o demônio age nos lugares de pecado, sei lá, no ponto de droga, nos pontos casas de aborto, nas casas de prostituição, nos lugares onde existe realmente um afastamento de Deus, estão errados.
porque as pessoas que vivem nesses lugares já se renderam ao demônio. O demônio quer conquistar aquele que está em pé. E, portanto, você, querido ouvinte, se ainda se mantém em pé, com a força que dá a graça de Deus, a oração, a vida sacramental, se você busca ser um cristão de verdade, é aí que está o demônio. Portanto, o padre falou muito bem, dentro desse combate espiritual, uma das forças que nós temos que lutar contra é a força do diabo, né? A nossa própria carne, o mundo, sim, mas sobretudo o diabo, o demônio, porque ele quer derrubar você. Portanto, se você sofre um combate espiritual, também deve ser um consolo, né? Saber que se você sofre esse combate espiritual na luta contra o demônio, é porque você está no caminho certo. Porque o demônio quer derrubar quem está em pé, né? Então, força, coragem e vamos seguir nessa batalha. E com certeza a eternidade a gente sabe que vale mais, né? Vale a pena. Mas só para lembrar, então, esse tema da carta do Diabo ao seu aprendiz, que nos mostra que efetivamente somos tentados justamente porque estamos em pé. Se você está firme, é você quem vai ser mais tentado ainda. Os outros já se renderam, o demônio já venceu e não tem que lutar, não tem que trabalhar nesses lugares. Quer trabalhar nas famílias cristãs, quer trabalhar nos corações verdadeiramente católicos para poder afastá-los do caminho. E claro que nesse combate espiritual, não é que estamos vendo em todo momento o demônio e sentimos sua presença, não é isso. Porque o demônio, como eu falei, né, ele é astuto, né? Ele quer fazer de modo mais sorrateiro possível, para que não identifiquemos. Porque se identificamos, pois nós podemos combatê-lo. Se não o vemos, pois ele vai continuar agindo sobre nós, ao nosso redor, sem que percebamos. Então, não é que temos que, a partir de agora, já ficar vendo e buscando o demônio em todo lado. Não, porque essa batalha é contínua, né? É o inimigo de nossas almas fazendo de tudo para que nos percamos. E como eu falei antes, né? Ele prefere até não fazer isso diretamente. Ele vai fazer através de nós mesmos, né? Da nossa concupiscência. E vai fazer também, e sobretudo, através do mundo, né? Porque o mundo está ao serviço de Satanás, né? Do demônio, né? Porque ele é soberano desse mundo. E através desses ideais, dessas ideologias que vão marcando presença e tomando cada vez mais espaço no mundo, pois essa é a ação que o demônio vai tendo, de modo muito claro para nós também. Mas, né, pois acho que essa realidade de que vivemos numa batalha, num combate espiritual, eu acho que para vocês, queridos ouvintes do Católico Você Sabia, eu acho que é algo que vocês têm presente. Talvez não sempre, né? Não de modo contínuo, mas vocês têm presente que tem uma realidade de um combate que não lutamos contra as realidades da carne, mas contra as realidades do espírito, né? E essa realidade, pois, nós a enfrentamos com frequência, né? Pois, e sentimos essa realidade em nós mesmos, sentimos essa realidade no mundo ao nosso redor, no mal que quer se fazer presente na nossa vida, na vida dos nossos, na vida do Brasil. Sabemos, já um pouco sentimos essa realidade, mas queremos oferecer um pouquinho, né? Pois como combater, né? Como realmente travar essa batalha espiritual. Porque isso é o mais importante, não é só saber que estamos inseridos numa batalha, mas como que eu faço para vencer, ou pelo menos para não ser derrubado, pelo menos para sobreviver a essa batalha. Eu acho que isso é o ponto principal, que não vai ser extenso, né? Porque são temas também que é da nossa realidade, mas sobretudo, né? Ter essa consciência que para vencermos o combate espiritual são necessárias armas espirituais, né? Pois as realidades invisíveis somente são vencidas com armas invisíveis, né? E como desde o início eu coloquei, não são, né, contra a carne, não vamos ter armas, né, de levar na mão. Nosso primeiro combate, né, nossa primeira realidade é espiritual. E é aí, com armas espirituais, que vamos dar a batalha verdadeiramente. E por isso um dos livros mais antigos que tratam o tema do combate espiritual, que pois, eu não o li completamente, se não me recordo, durante o noviciado, nós escutamos em algumas das nossas comidas ou nas nossas leituras espirituais, mas é um livro que já tinha recordado sobre ele e que pode ser de ajuda, né? É muito antigo, é do século XVI, mas é um livro já clássico, famoso, Dom Lorenzo Scupoli, grande diretor de almas,
Entre eles, um dos seus dirigidos foi o grande São Francisco de Sales, que escreveu Filoteia e tantos outros livros, né? E ele escreve sobre 4 armas para o combate espiritual. Né? E vamos, de verdade, né? Não vai ser nada extenso, vamos só mencioná-lo, vocês podem buscar esse livro que tem aí em vários lugares, por exemplo, em PDF e tudo, porque já está fora já, do século XVI, é fácil de encontrá-lo. Certamente deve haver novas edições também, novas formatações, né? Até mesmo talvez uma renovação da escrita, né? Porque sim, é muito antigo, nem me recordo se foi escrito, provavelmente deve ter sido escrito até em latim. Então, e ele fala dessas 4 armas para o combate espiritual que tanto nos vai auxiliar e que precisamos, né, delas, né? Ele vai falar sobre a desconfiança de si mesmo, é a primeira arma espiritual, a confiança em Deus, o exercício e a oração. E agora vocês vão entender mais na frente quando eu falo do exercício, que não é exercício de subir morro, senão que são exercícios espirituais, né? É, o primeiro, então, vamos já entrando para não ficar muito longo. O primeiro, a primeira arma para o nosso combate, ele vai falar sobre a desconfiança de si mesmo. A desconfiança de si mesmo que é necessária de tal maneira neste combate que sem ela não conseguiremos a desejada vitória. E o que é esse desconfiar de si mesmo? Porque a realidade é que nós presumimos muito de nossas próprias forças, porque somos inclinados, pela nossa própria natureza corrompida, a uma falsa estima de nós mesmos. Nada somos e muitas vezes nos queremos avaliar em muita coisa. E esse é um defeito muito difícil de ser reconhecido, né? E desagrada muito aos olhos de Deus, que nos ama e quer em nós um leal conhecimento dessa verdade certíssima, que toda a graça e virtude nos vem dele, que é a fonte de todo o bem. Por nós mesmos não somos nada, não podemos nenhuma coisa, nem sequer um bom pensamento podemos ter. E essa desconfiança, essa realidade de reconhecer das nossas próprias limitações e misérias e colocar nossa confiança em Deus, que é a nossa segunda arma, que eu já vou entrando, mas é importante realmente, né? Um grande perigo para os cristãos é isso, pensar que já posso, que eu consigo fazer isso, que eu tenho a força, que eu já tenho o conhecimento, eu já consigo, né? E começamos a colocar a confiança em nós mesmos. E quando nós colocamos a confiança em nós, estamos desconfiando de Deus, né? Porque Ele é o autor de toda graça, Ele é o autor de toda, né, vitória também na nossa vida. Por isso que quando falamos dessa desconfiança de nós mesmos, que é muito necessária para o combate, no entanto, só essa desconfiança de nós mesmos não é suficiente, não basta. Porque se além disso não pusermos toda a nossa confiança em Deus, esperando dele e somente dele, pois os auxílios necessários à vitória, cedo pois, ou tarde, vamos nos colocar em fuga e seremos vencidos por nossos inimigos. De nós devemos desconfiar muito, porque nada somos. E se lutamos somente com nossas forças, andaremos de queda em queda. Né? Mas ajudados pelo Senhor, com a nossa confiança colocada em Deus, alcançaremos certamente todas as grandes vitórias que Ele tem para nós, para a nossa vida espiritual. E para conseguir pois, essa ajuda, devemos armar o nosso coração de uma viva confiança nele. E ele vai confiar. Olha o galo aí, né? O galo já marcado aí mais da metade, creio que já vamos por aqui, né? Mas aqui estamos aqui com o galinho aqui. Já acordou o gado. Já, Deu uma engasgada aí, hein? Mas deu pra ouvir. mas deu para ouvir aqui. Então, de 4 modos, né? Vai colocar Dom Lourenço. É, 4 modos conseguimos essa confiança em Deus. Muito rapidamente. Primeiro, pela oração pedindo ao Senhor. Assim, de modo básico, ele coloca assim. Pois é, pela oração, né? Eu acho que é isso que estamos vivendo, sobretudo nesse período, nesses dias, oração. Pedir ao Senhor, pedir a Nossa Senhora, pedir ao Senhor pela intercessão de Nossa Senhora, pedir pela oração. Temos que pedir. Nesse combate, precisamos da oração. Segundo, contemplando e considerando com os olhos da fé como o Senhor é onipotente e quão excelsa é sua infinita sabedoria. A Ele nada, realmente nada é difícil ou impossível.
É a bondade sem medida, está sempre disposto. E com o grande desejo de que o peçamos verdadeiramente a nos dar, a cada hora e a cada momento, tudo aquilo que nossa vida espiritual necessita. E a vitória total de nós mesmos. Mas basta que a Ele recorramos com confiança. Eu acho que, sobretudo, é aí que também acho que se dá a grande batalha, porque a gente vê a primeira realidade de nós mesmos, das nossas misérias. A gente vê o mundo, como está o mundo, a realidade do mundo. Depois a gente vê pois, o próprio demônio, como ele vai articulando e fazendo suas maldades. E, pois, tendemos, quase que naturalmente, a não colocar realmente nossa confiança no Senhor, a não acreditar de coração de que Ele pode. Mas Ele é Deus, né? Tem falado ali no texto com André e o Tiva, no combate da oração, o grande perigo que até foi pois, na semana passada, assim, depois de alguns fatos que tiveram aí, de censura e tudo, né? de desânimo, de perder essa confiança, de perder a esperança, dessa injustiça e de perder o ânimo. A nossa confiança está em Deus, no Senhor. Quem então imaginará que o Senhor se fará de surdo e não vai nos permitir, né, as graças que necessitamos? O Senhor escuta a nossa oração, o nosso pedido. Ele não nos abandona. Então, o terceiro modo de conseguir, então, essa confiança em Deus, né, esse foi o segundo modo. Agora, o terceiro modo de essa santa confiança em Deus é meditar sobre o seguinte pensamento. Muitos e muitos casos, né, nos mostra o Evangelho, né, nos demonstram jamais ter ficado confuso, ficado abandonado quem confia em Deus. Quantas passagens no Evangelho não contemplamos, não vemos, não acompanhamos, em que o Senhor nos dá a prova dessa confiança em Deus. Jamais deixou de ser atendido, né, aqueles que buscavam. E o Tiba, até nesses dias, ele recordava essa passagem, né, dessa cananeia, ou samaritana, agora me equivoco, acho que é cananeia, né, que sua filha é doente, né, o Senhor está passando e ela começa a gritar: Senhor, tem piedade de mim, da minha filha, né? O Senhor fala que não é justo, né, tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. E ela com essa confiança, né, extrema: Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas. Quantas e quantas passagens dessa confiança. E ver como Deus atende, Deus escuta. E quarto modo para crescermos nessa confiança em Deus vai servir de duplo efeito, né? De conseguirmos alcançar a desejada confiança em Deus e, ao mesmo tempo, a desconfiança de nós mesmos, né? E, pois, é agir da seguinte forma: quando desejar realizar alguma coisa ou iniciar alguma batalha, ou se sentir que precisa realmente obter uma vitória sobre si mesmo, meditar um pouco antes sobre a nossa fraqueza, né, tendo essa noção clara da minha situação, sentindo a minha falta de poder e começar a pensar sobre o poder, a sabedoria e a bondade divina. Deus que tudo pode fazer, então eu reconheço a minha miséria, a minha limitação e vou fortalecendo em mim, dentro de mim, essa confiança na onipotência de Deus. Deus que tudo pode. Deus que quer transformar a minha vida, Deus que transforma as realidades da minha vida, Ele que tem poder sobre todas as realidades do mundo. Renovar essa confiança no Senhor. Ele tudo pode. Ter na mente, né, depois dessa realidade da fraqueza, da nossa fraqueza, diante do que está sucedendo no Brasil, no mundo, e renovar essa confiança na grandeza, na onipotência de Deus. Quanto pode nos ajudar isso? Né? Quanto pode nos ajudar a crescer nessa realidade de que o Senhor, Ele pode. Vamos para a terceira arma. E se eu não me perco por aqui. Terceira arma do exercício que a gente tinha comentado, né? Eu falei não é do exercício físico, mas do exercício da inteligência e da vontade.
Porque não basta, né? Já falamos dessa desconfiança de nós mesmos, da confiança em Deus, porque com essas duas armas somente não venceremos, né? Teremos ainda muitas quedas. Então entra o exercício da nossa inteligência e da nossa vontade, né? Que é realmente, pois, adestrar cada um de nós para o exercício com essa finalidade de alcançar uma posição de combate que seja mais vantajosa estrategicamente. E o exercício da vontade, né, que é precedido pelo exercício da inteligência, para poder alcançar e vencer essas batalhas. Não vou comentar muito, mas ele vai falando depois do aperfeiçoamento do exercício da inteligência através do discernimento, né? Vai falando sobre formar, né, um discernimento claro, né, uma consciência clara do que temos que nas nossas decisões, né, de poder analisar a nossa vida, as tentações, a realidade do pecado que pode estar entrando em nossa vida. Depois, no exercício da vontade, né, ele fala que esse exercício vem desde dentro, né, desde a nossa vontade, para que não sejamos escravos dos nossos desejos, né, das coisas terrenas, das coisas mundanas, né? Essa batalha que se dá primeiro dentro de nós. E como vamos vencendo na medida da formação da nossa inteligência, da nossa vontade, e vamos adquirindo, pois, essa força necessária para poder superar essas dificuldades na nossa própria vida, né? Esse combate, né, que existe dentro de nós, primeiramente, né, dos nossos apetites, das nossas decisões, né, toda essa realidade que, pois, é grande essa batalha, mas que não fazemos sozinhos, né, que contamos com a graça de Deus. A batalha contra os vícios, né, a necessidade do fortalecimento espiritual que vem dentro de nós, tanta coisa que temos que ir trabalhando para alcançar essa realidade que Deus espera de cada um de nós. E, finalmente, pois, o quarto exercício, né, a oração, que está claro, porque onde nós vamos verdadeiramente conseguir, né, a nossa vitória é com essa quarta arma, né, que é a oração. É na oração que vencemos verdadeiramente o combate espiritual. A desconfiança de si mesmo, a confiança em Deus, exercício, né, da, da inteligência, da vontade, né? Mas a arma da oração é, sem dúvida, a mais poderosa de todas. Da oração que vem a vitória. Essa vitória que alcançamos por Deus. É Deus quem dá a vitória. Nosso Senhor não só nos quer dar a vitória de bens, de dádivas, de virtudes para a nossa própria vida, mas Ele quer alcançar a vitória também sobre toda a realidade da nossa vida, né? E quanto mais árdua é a batalha, né, quanto mais difícil se faça o combate, mais necessitamos dessa arma da oração. E Deus que não nos abandona na nossa luta, na nossa entrega. Mas se colocamos a nossa confiança, a nossa fortaleza no Senhor na oração, sabemos que vamos ter essa vitória, né? E pois, o Dom Lourenço vai colocar que há 7 pontos essenciais para o êxito no uso da oração, né? E que temos que estar dispostos a empunhar realmente essa arma da oração, né? Falo rapidamente os 7 pontos para ir terminando. Pois primeiro, né, devemos estar imbuídos de verdadeiro desejo de servir em tudo a divina majestade, né, da maneira que mais lhe agradar, mantendo aceso em nosso coração de que Deus, né, na sua bondade, na sua majestade, na sua sabedoria, tem que ser servido e honrado por nós. O segundo, que a fé e a confiança devem ser suficientemente fortes, né, de confiar realmente em Deus, que vai muito unido à segunda arma da confiança em Deus, mas que a gente vai alcançando isso na oração. Terceiro, ele fala, né, esse terceiro ponto essencial para o êxito na oração é procurar a vontade divina. O que queres, Senhor? Né? Fala que teu servo escuta. Essa vontade divina que tem que ser seguida e obedecida na vida de cada um de nós. Quarto ponto essencial para o êxito na oração, essa concordância
do que pedimos com a capacidade de honrar o seu compromisso. Né? Pedir coisas, né? E depois da oração esforçar-nos por tornar capaz. Né? Essa graça e a virtude que desejamos. A quinto ponto essencial, né? É agradecer os benefícios que já recebemos. A gratidão é quase que uma outra oração de que tanto o Senhor nos ajuda. E depois o sexto, né? Usar e abusar do amor do Pai pelo Filho e do amor de ambos por mim. Né? Quando pedimos, tal que meu pedido seja justo. Né? E muito temos que pedir. Não faz mal invocar a bondade e a misericórdia divina, louvar os seus méritos, os méritos de sua paixão, a paixão de Jesus Cristo, né? Relembrar suas promessas. E sétimo, né? A oração deve ser perseverante. A nossa oração que é necessária que tenhamos perseverança nessa oração, e é isso que queremos, né, como que finalizar e fechar, né, esse tema, né, perseverar na nossa oração, essa oração humilde, que vai ser a única maneira de vencer o invencível. A insistência da viúva, que escutamos, acho que faz 2 domingos, ou um dia, acho que foi faz 2 domingos, né, da viúva com o juiz iníquo, e ver aí a insistência, a perseverança na oração que vai nos alcançar as graças. E é isso que estamos buscando nesse período para o Brasil, para o mundo, de viver esses dias em constante oração, em profunda oração, com a certeza de que o Senhor, Ele quer nos alcançar as graças. Se somos perseverantes, se confiamos no que Ele pode realmente fazer em nossas vidas, Ele vai nos dar a vitória. E não desanimar, não desanimar no nosso combate. Ele depois vai falando, né, os modos em que podemos fazer a nossa oração, que é bem interessante. Ele fala dos modos sobre a nossa oração mental, sobretudo, né, nossa meditação, contemplação da vida da Virgem, de rezar com os anjos, com os santos, de exercitar, né, os mistérios. Depois ele vai dando um caminho da oração. Como podemos fazer a oração? A vida sacramental, a adoração eucarística, tantos momentos em que podemos estar diante do Senhor, a comunhão espiritual, a ação de graças, tantos momentos que podemos viver o exame de consciência, tantas atividades, tantas atitudes de cultivo dessa vida de oração. E por isso o convite, sobretudo para vocês, queridos ouvintes do Católico Você Sabia, é poder, né, aproveitar esse período. Né? Esse período é um período de santidade. Falávamos com o Padre Renan ontem, lá no terço, né? Acho que foi o Padre Renan que comentou, né? Mas nunca na história desse país se viu pessoas, né, no Brasil inteiro tão unidas em oração, tão unidas nesse combate espiritual, de joelhos, suplicando, né? Aí comentamos com a realidade aí do Instituto Regis, do, do Frei Gilson, né? Várias pessoas, né? Não sei se os números devem estar batendo já quase 1 milhão, já, porque só no canal está chegando a 500 mil quase, e está sendo retransmitido pela TV Canção Nova e por outros lugares. Então só na página tem chegado a mais de 200 mil, depois as pessoas que assistem em outro horário, né? Imagina, quase 1 milhão de pessoas diariamente fazendo o seu texto, sua adoração ao Senhor. Quando se viu isso na história do Brasil, né? Na história da igreja? Né? E Então, isso é... foi, e foi algo que realmente mais chamou a atenção, né? A gente percebe, por exemplo, que nunca se viu isso, pelo menos aqui nós no Brasil, né? É uma onda, um movimento fortíssimo de oração. A gente sabe, Jesus, a Nossa Senhora, nas aparições desse Mãe Imaculada do Coração triunfará, e, portanto, que maravilhoso. Sem dúvida, é um combate espiritual, a gente sabe disso. O Tiba falava disso ontem também, né, padre? Se lembra? Ele falava do combate espiritual, dizendo que somos conscientes de, não é um partido contra o outro, mas é a luta da vida contra a morte, do poder da luz contra as trevas, né? A gente sabe disso, e esse é o combate que nós estamos travando, e só se trava com a oração, como o padre dizia agora no final, né? É interessante só para citar de minha parte como esses
esses pontos que Lourenço Scupoli coloca ali no livro que você comentava, né? Desconfiança de si mesmo, confiança em Deus, formação da inteligência, da vontade e da oração, claro que com outras palavras, né? Mas acho muito bonito o texto de São Paulo aos Efésios, quando São Paulo, capítulo 6 da carta aos Efésios, quando São Paulo fala desse combate, exatamente do combate espiritual, né? E como São Paulo fala de um combate, ele vai falar das armas para esse combate. Ele diz o seguinte, que tivemos, ó, ao fim do texto, São Paulo compara o cristão a um soldado pronto para a guerra. Olha só que maravilhosa imagem de São Paulo, um soldado pronto para a guerra. E qual as armas que o soldado vai usar? Soldados nós, na guerra de Cristo, né? O cinturão da verdade, que o inimigo é pai da mentira, né? Então, São Paulo fala do cinturão da verdade. São Paulo fala da couraça da justiça. Então, a justiça que é dar a cada um o que lhe é devido, e, portanto, a Deus em primeiro lugar, e depois o amor ao próximo, né? Em terceiro lugar, o calçado da prontidão para anunciar o evangelho, né? Falava da formação da vontade, aqui São Paulo fala daquela prontidão de anunciar o evangelho, de não ficar parado, né? De querer realmente levar as pessoas ao conhecimento e ao amor de Deus. O capacete da salvação, capacete se usa na cabeça. A gente pode falar assim da cabeça como essa formação da inteligência, né, que o Padre Felipe comentava. E finalmente a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o nosso instrumento de libertação. A oração, que o Padre Felipe comentava por último. Então, interessante, né? Lourenço Scupoli coloca um texto que o padre agora explicou para nós, mas São Paulo já dizia, então, já o combate espiritual é algo que Jesus Cristo nos ensinou, e São Paulo, no primeiro século, os primeiros cristãos já viviam isso, e São Paulo falava de estar preparado com essas armas, nós que somos soldados para combater o combate, né? Só a modo de curiosidade, esse livro é o livro de cabeceira o padre comentou, né, da Francisco de Filoteia, Sales. Francisco de Sales, exatamente. Então, aí formou grandes santos também esse conteúdo que hoje o nosso podcast, o Padre Felipe, nós do Católicos Sabia trazemos para vocês para continuar nessa luta, nesse combate e que é mais atual do que nunca, né? Agora com essa circunstância que nós estamos vivendo aqui no nosso país. Então, obrigado, Padre Felipe, por mais esse conteúdo hoje para nós e desejamos aí que todos os ouvintes possam preparar-se para essa guerra que já está, não está próxima, já está presente. E que alegria poder ver que tem muitos e muitos católicos lutando hoje com o Frei Gilson, com o Instituto Hesed, com a Deia, o Tiba e com tantos outros que estamos também nessa batalha. Então, nosso muito obrigado, força e ânimo. Ao final, meu Imaculado Coração triunfará. Essa é a promessa, essa é a certeza que temos e, portanto, muita confiança. O poder de Deus é mais forte que o poder das trevas. E eu termino só, né, recordando até a parte final do livro, que o Dom Lourenço Scupoli ele vai dizer que o combate espiritual é até a morte. O combate espiritual não vai terminar no domingo, né, na segunda, né? Não. Combate espiritual até o fim das nossas vidas. A realidade do mal, do demônio, é uma realidade que está presente. Nós vamos ter que continuar lutando, né? Vão ser talvez outros meios em que vamos lutar, mas a luta vai continuar. O combate espiritual continua, porque primeiro o combate, antes de tudo, é o combate em nós mesmos, é na nossa própria vida. Mas é isso, pois eu agradeço aí, queridos ouvintes, espero que seja de ajuda, não só para essa semana que estamos vivendo na história do Brasil, do mundo, mas para todas as nossas vidas, né? Para todos os dias de nossas vidas. Aproveito e mando uma saudação aqui para Débora Rosa, que está começando a escutar o nosso podcast, comentou aqui no domingo que esteve por aqui, e a Mariana, que já Seja também bem-vinda. que começaram a escutar, souberam lá durante as missões que nós tivemos em Jacareí, faz 2 semanas já estou até meio. Está passando tão rápido o tempo, já acho que já fez 2 semanas já. E aí, vocês falaram lá, eles entraram, já estão lá escutando, começando a escutar, mas aí vão, pouco a pouco. Ficaram Acho que dar surpresas com o galo. Ela falou: oh, e o galo? Como é que foi? De onde saiu esse galo? Eu falei: não, que a gente cuida bem do galinho lá, então ele que nos ajuda Não, é aqui. que a nossa granja aí, ela tá bem reforçada, né? Mas também, certamente, a gente não faz por isso, mas
Veja como a nossa presença, bom, você deve ter muito mais, né? Porque tem mais trabalho que eu nesse sentido, mas a nossa presença nesse terço do combate ali da Deia do Tiba, meu Deus, gera um monte de novas pessoas que vêm buscando o nosso trabalho, né? Então, se alguns desses seguidores, enfim, também vêm buscar o Católico se Sabia, porque percebe, conhece do nosso trabalho, pois também mandamos aí o nosso alô e sejam todos bem-vindos, né? Disso se trata, de poder levar essa mensagem para que chegue a mais e mais pessoas. Interessante a segunda leitura, e com isso eu termino também minha fala, deixando minha bênção a todos vocês, ouvintes. A segunda leitura do domingo falava: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora espero, né, o prêmio que o Senhor me tem reservado. Eu acho que isso é o que o Padre Felipe falava agora no final, que é o combate espiritual da vida toda. Também nós vamos chegar um dia a dizer: completei a corrida, combati o bom combate, completei a corrida, aguardei a fé e aguardo a coroa que o Senhor me tem reservada, que é sem dúvida nenhuma a eternidade. Vale a pena combater esse bom combate espiritual para poder desfrutar eternamente dessa glória que o Senhor nos tem preparado. Então, força, queridos ouvintes, e vamos lá seguir nesse combate, porque o prêmio é muito maior. Deus abençoe a todos, uma semana abençoada e nos vemos na próxima semana com a graça de Deus. Uma boa semana, Deus abençoe, bom domingo de eleições e que o Senhor nos acompanhe em toda essa semana. Fiquem com Deus a todos. Até mais.